De médico em louco, todo mundo tem um pouco. Esse é o quadro que todo brasileiro e toda brasileira quer saber sobre como funciona o corpo humano e dúvidas relacionadas com a saúde e com a medicina. E hoje eu recebo o Dr. Wellington Andraus, que é cirurgião do aparelho digestivo, chefe do transplante de fígado do Hospital das Clínicas da USP. Muito obrigado, Wellington, pela sua participação. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui para a gente fazer esse bate-papo e esclarecer as dúvidas aí dos nossos ouvintes, né? É isso aí. Wellington, a gente vai dividir a nossa conversa em 3 etapas. A gente vai falar sobre o que você mais faz, que é transplante de fígado. Depois a gente vai falar sobre dúvidas relacionadas ao fígado propriamente dito. E na terceira parte a gente vai falar um pouquinho até voltado aí para o público Kids, dúvidas relacionadas ao aparelho digestivo, esse órgão tão maravilhoso e tão importante para o funcionamento do corpo. Bom, a gente sabe que assim, né? O fígado é um órgão único, ele é diferente do rim, e mesmo assim é possível a gente doar o fígado para transplante em vida. Como é que funciona o transplante, o dia a dia da espera, assim, o transporte, a cirurgia e, enfim, a vida dessas pessoas que muitas vezes estão ali na expectativa de ter um tratamento definitivo para resolver um problema tão desagradável? O paciente que tem um problema de fígado grave, já numa fase terminal, porque o problema de fígado, quando é leve, moderado, ele não precisa de transplante. Você pode ir tratando, tem várias causas, vários tratamentos, mas quando está na sua fase final, que o paciente já tem aquela água na barriga, está amarelo, aí o melhor tratamento é o transplante mesmo, que é o que garante a melhor sobrevida. Esses pacientes, eles estão na fila de transplante pela gravidade. Então faz o exame de sangue para ver a função do fígado. Se ele tiver muito mal pelo exame de sangue, às vezes ele já é primeiro da fila. Então ele não precisa esperar muito tempo, é pelo seu tipo sanguíneo e pela gravidade. E esse paciente, ele fica na sua casa muitas vezes, a maioria das vezes, ou se tiver muito grave está internado, mas a maioria está em casa, recebe a sua ligação que chegou um fígado do tipo sanguíneo dele e ele vai para o hospital. Então é assim que acontece essa espera. Agora sim, Wellington, Ah, relacionado às causas, quais são as principais causas que levam o indivíduo a ter insuficiência hepática, né? A gente pode falar assim, sim. né? Que vai necessitar então dessa terapia, vamos chamar de terapia extrema, trocar É. o órgão, colocar um novo ali para ficar no lugar. Todo mundo, quando ouve a palavra cirrose, pensa na doença alcoólica, ingestão de álcool. E essa não é a única causa, e nem a mais frequente no nosso meio. Ela conta por uns 20% só. Então, o paciente que ingere álcool cronicamente há muitos anos faz cirrose, uns 20%. Mas nós temos as hepatites virais, pelo vírus C, principalmente pelo vírus B-, que são causas de cirrose. Nós temos doenças autoimunes e uma doença que vem aumentando muito, que é gordura no fígado. A gordura no fígado, não em todo mundo, mas numa parcela da população que tem gordura no fígado, inflama o fígado e ao longo de muitos anos pode dar cirrose e levar ao transplante. Então eu posso entender assim, o fígado tem um papel super importante de organizar o metabolismo do corpo. Sim. Se ele fica doente, por qualquer causa, como você falou, relacionado à infecção viral, à intoxicação alcoólica crônica ou algum outro problema, ele vai evoluir para um estágio no qual ele não funciona direito e quando a gente olha para o órgão ele está cirrótico. Então ele está pequeno, está duro, está mal funcionante. Isso. E esse tipo de paciente, então, é o candidato para fazer o transplante de fígado. Sim, na cirrose, mesmo ele duro, um pouco diminuído e cirrótico, às vezes a função ainda está boa. E a gente não transplanta a maioria dos cirróticos. Se ele estabilizar, ele pode viver assim. Agora nós vamos transplantar o cirrótico que já está descompensado, porque o fígado tem uma reserva muito grande. Então o cirrótico numa fase inicial, se conseguir compensar, tratar, ok, pode ficar assim. Agora se ele já ficar numa fase final, né, aí a gente tem que realmente ir para o transplante. Agora sim, o transplante tem aquele intervivos, né, que você pega o pedaço de uma pessoa e coloca na outra. E aí tem toda uma questão de ter uma compatibilidade imunológica. Tem o doador que faleceu, teve morte cerebral. E a gente tem outras situações em que a gente fica pensando, né? Um coração antes de ir para o transplante, existe até uma possibilidade de você usar um coração artificial. Sim. Ou uma circulação extracorpórea. A questão do pulmão, você tem a ECMO, que é uma máquina que faz o papel do pulmão fazendo a troca gasosa. Sim. O rim, a gente tem a diálise peritoneal e depois a hemodiálise. Sim.
E o fígado, tem alguma maquininha que faça o papel dele até esperar o transplante ou não? Infelizmente, não. Então, se a pessoa, por exemplo, por um trauma, teve uma lesão enorme e a gente tem que tirar o fígado, existe isso aí até na literatura, você tem que correr atrás de um outro órgão para colocar naquele lugar e no máximo a pessoa pode ficar assim 24 horas ou até um pouco mais, sobreviver sem o fígado. Mas mais do que isso, como nós não temos um fígado artificial, então nós não conseguimos nenhuma máquina que faça as funções do fígado. A gente tem que substituir o órgão ou o órgão tem que estar funcionante para poder sobreviver. Realmente não tem outra opção. É um órgão assim como o cérebro, né? Você não verdade. consegue, na verdade, simplesmente pegar e não lançar mão do funcionamento biológico das células. Agora, Wellington, ainda para a gente terminar esse nosso primeiro bloco sobre transplante, uma dúvida que tem chamado a atenção de muita gente. A gente está vivendo uma época de pandemia. Então, a gente tem aí o coronavírus, que infelizmente está assolando a nossa população e a população do mundo. Dentre esses pacientes, existem pacientes que, infelizmente, vão evoluir para morte cerebral, morte encefálica. Não necessariamente por conta do coronavírus, mas talvez até por outras causas, por um acidente vascular encefálico maciço, por qualquer outro motivo, trauma de crânio, enfim. Esse paciente que está com coronavírus, ou que teve coronavírus, ele pode ser doador de fígado? Porque eu fiquei preocupado aqui. Por exemplo, a pessoa tem uma necessidade emergente de fazer um transplante de fígado. E eu não tenho órgão, mas talvez eu tenha de um paciente que está com coronavírus e é possível doador. Como é que fica agora essa equação? É mais difícil? Claro que é mais difícil. É claro que a gente tem que tomar todos os cuidados para o paciente que vai receber o órgão, vai ser transplantado, não adquirir a doença, o COVID. Então, todas as medidas nesse sentido são tomadas, né, aqui no Brasil. O que a gente tem feito para garantir isso? Na verdade, o doador com morte cefálica que tem infecção por coronavírus não pode ser doador. Agora, se ele já teve em algum momento e já passou um período que a gente considera um período seguro, 2 meses, aí ele pode ser doador. Agora, se você não sabe se ele tem ou não, são feitos todos os testes, né, no doador, que está lá com morte cerebral. Então é feito o PCR, que é aquele do nariz, é feita uma tomografia de tórax, a gente conversa com a família para saber se tem alguma suspeita na família. Qualquer suspeita ou qualquer um desses exames que leve à suspeita do Covid, esse doador é descartado para a gente ter a máxima segurança com o receptor. Então, hoje em dia, está assim, muito seguro fazer o transplante, porque até dentro do hospital, todo o pessoal do intra-hospitalar já foi vacinado, nós temos restrição de visitas e, além disso, todo esse cuidado com o doador. Então, o transplante, nesse sentido do Covid, ele está bem seguro. Quer dizer, o Covid, então, ele não bloqueou a possibilidade de se fazer o transplante. A gente só tem que ter um cuidado adicional, esse monitoramento ao redor, inclusive, né, do hábito, do comportamento do indivíduo, se a gente não tem dados objetivos, mas não é um impeditivo. E não chegou a impactar no número de transplante propriamente dito por causa da infecção do doador. Na nossa instituição, particularmente, para o transplante de fígado, não impactou. Inclusive, nós até aumentamos um pouquinho o número. Os números do Brasil, de uma maneira geral, diminuíram no fígado cerca de 10%. Então, nós tivemos uma diminuição total, porque nós temos menos disponibilidade de UTI, um pouquinho menos de doadores, mas para o fígado, no global, até esse impacto foi pequeno. Não acho que seja muito grande, não. Ou seja, porque a infraestrutura precisou ser direcionada para tratar os pacientes com coronavírus e, por isso, então, está rodando um pouquinho mais devagar a fila do modo geral, de uma forma geral. Exatamente. Olha só, realmente informações muito importantes. E eu deixo aqui a dica para vocês para compartilhar isso com as outras pessoas, porque não é sempre que a gente tem aqui na nossa frente um profissional como Wellington, experiente em transplante de fígado, para passar informações tão importantes. Vamos para a segunda parte, Wellington? Opa! Bom, vamos lá. Boca amarga significa problema no fígado? Isso é uma coisa muito comum, né? Muitas vezes as pessoas falam, nossa, estou com a boca amarga, eu não estou com o fígado bom, tenho que tomar algum remédio, algum chá, alguma coisa assim. Boca amarga tem relação com esse diagnóstico ou não? Olha, isso é um mito. Não tem nenhuma relação. A boca amarga, eu acho que nós temos que investigar aí se tem algum problema na região bucal mesmo, na garganta, ou se tem algum problema de refluxo, alguma coisa. Mas isso não tem nada a ver com o fígado. Esse é um mito realmente.
E é um mito comum, né? Olha só, chás e ervas amargas fazem bem para o fígado? Então é dito assim, por exemplo, eu lembro disso, minha avó falando, chá de boldo, aquele chá, você já não está legal. Aí já veio o diagnóstico de que o problema é no fígado, você não sabe como. E ainda por cima depois, olha, toma esse chá porque ele com certeza vai te fazer bem. É verdade isso ou não? Não, não é verdade, é outro mito. Então, chás amargos não tem nenhuma relação de melhora com o fígado. E é importante a gente ressaltar até que alguns chás, a gente não deve tomar chás de ervas desconhecidas que compra às vezes em feiras livres, porque algumas plantas podem inclusive fazer mal para o fígado. A doença que obstrui as veias, as pequenas veias do fígado, que é veno-oclusiva. Então, isso é um pouco perigoso. Então, nós não devemos aí ficar tomando chás de plantas que a gente não conhece muito bem. Ou seja, na dúvida, consulta um especialista, né? Essa é a capacidade da informação. Olha só, por que acontece? Essa pergunta é boa, viu? E eu tenho certeza que muitas pessoas já se questionaram quanto a isso. Primeiro, por que acontece a ressaca? Segundo, como melhorá-la? E o excesso de álcool no fígado é o grande causador de dor de cabeça no dia seguinte? Bom, essa pergunta, né? Essa aí vale 1 milhão. Essa pergunta. É muito difícil a gente responder todas as causas da ressaca. A ressaca ela é um pouco multifatorial. Ela depende até de uma carga genética da pessoa, se ela metaboliza mais fácil ou não. Vários fatores, inclusive o álcool. O álcool ele é quebrado no fígado, em acetaldeído e depois acetato. E no final vai formar água e CO2. Nessa cadeia, esses metabólitos do álcool, eles são um pouquinho tóxicos, até para o sistema nervoso central. Existe uma barreira, mas às vezes um pouquinho passa. Então, o próprio álcool é tóxico. Você tem depois essa questão da ressaca no dia seguinte, que pode ser um pouquinho de toxicidade cerebral, que dá dor de cabeça, um mal-estar. E um segundo fator, que é a desidratação. A desidratação também está relacionada com a ressaca. Qual que é a dica? A dica é, você deve beber com moderação, não ultrapassar uma certa quantidade que está habituado, porque isso também está relacionado com a ressaca. A pessoa que está habituada a beber um pouquinho e sai daquele tanto, muitas vezes apresenta ressaca. E se hidratar bem. Eu acho que essa é a dica. Quer dizer, não tem muita informação diferente, né? Evitar se intoxicar demais pelo álcool e no dia seguinte lembrar de beber água. Agora sim, é verdade que o fígado sempre se regenera quando a gente tira uma parte dele? Sim, claro que existe alguns detalhes nessa pergunta, né? Mas o fígado é um órgão que se regenera. Isso é muito interessante. Existe até uma mitologia grega, né, de Prometeus, que foi castigado porque roubou o fogo de Zeus, e foi acorrentado a uma pedra e a águia comia o fígado de Prometeus e ele se regenerava. Então era um castigo eterno. E esse mito foi trazido à tona quando se descobriu realmente que o fígado ele se regenera. Se você operar uma pessoa com fígado normal, que não seja doente, jovem, e tirar boa parte do fígado, até uns 70%, o fígado vai crescer e voltar quase o tamanho do que era. Então o fígado se regenera. É possível a gente doar uma parte do fígado, o lado esquerdo ou o lado direito, que ele vai crescer novamente, ou operar e tirar um tumor, que ele vai crescer novamente. Agora, se você tirar 90% do fígado, 10% não é suficiente para ele se regenerar. Se o fígado já for doente, cirrótico, muitas vezes ele não se regenera. Então tem alguns detalhes. Mas, no geral, sim, o fígado é um órgão que cresce de novo e se regenera. Então a gente pode levar em proporção mais ou menos isso aí, 70%, até 70%. Se você remover o órgão, 30% é capaz de fazer a vez e... Sim, sim. E é verdade que o fígado não dói mesmo quando está doente? É verdade. É muito difícil o fígado ter dor. Geralmente é quando ele tem uma distensão, ele rapidamente ele aumenta de volume e distende a cápsula, mas isso ocorre numa pequena minoria das vezes. Se você tem uma doença hepática que inflama, aumenta as enzimas do fígado, tudo isso, ela é silenciosa e a gente não percebe. Por isso é importante, eventualmente, fazer um check-up com as enzimas. Se você tiver algum outro problema, ver se tem alguma relação com o aumento das enzimas do fígado, porque a gente tem que investigar pelo aumento das enzimas. Wellington, perguntinha aqui bem interessante, porque muitas pessoas, às vezes, no intuito de aumentar a performance esportiva, ou até mesmo para ter aquele ganho
estético, né, de repente desenvolver músculos maiores, acabam indo por um caminho que a gente sabe que é um pouquinho complicado, que é a utilização de anabolizantes. É verdade que os anabolizantes eles podem provocar problemas no fígado e problemas graves? É verdade. Os anabolizantes, eles aumentam a chance de aparecer nódulos no fígado. Tanto nódulos benignos, porque tem nódulos benignos que têm que ser operados, porque tem chance de ficarem malignos, quanto nódulos malignos já diretamente. Então, claro que não é em todo mundo que usa, mas você tem uma chance aumentada de aparecer esses nódulos, né? Às vezes o fígado também aumenta de tamanho, como também o coração, e você pode ter, às vezes, insuficiência cardíaca por causa disso. Então, o fígado não faz bem usar o anabolizante e a gente tem que se lembrar disso aí e prestar muita atenção. Nem sempre, às vezes, uma aparência que parece muito saudável, com muita musculatura, realmente é uma coisa que está fazendo bem para a sua saúde. É aquele negócio, né? O bonito por fora não significa que está bonito por dentro também. E vem cá, e não beber e não fumar, são garantias que a gente nunca vai ter problema no fígado? Não é verdade. Claro que não beber e não fumar já é um fator de melhora, né? Porque o álcool é um agressor direto e o fumo, ele tem fatores que aumentam a chance de ter câncer e tumor, não só no pulmão, mas até no fígado. Então, isso melhora a sua chance. Mas você pode ter outras causas da doença, que não sejam essas especificamente, e que às vezes são silenciosas e têm que ser investigadas. Então, melhora a sua chance, mas não garante que você não vai ter nada. Wellington, pele amarela. A gente sabe que, pelo menos a gente vê isso muito no berçário, né? As criancinhas nascem, talvez tenham uma maturidade para lidar com a questão do sangue, e aí, na sua degeneração, forma aquilo que a gente chama de icterícia, né? A pele amarela, tanto na criança como no adulto, ela indica um problema no fígado? Olha, essa pergunta é muito interessante e eu acho que é muito importante. A pele amarela, ela pode indicar um problema no fígado, sim, porque o fígado, ele que faz o metabolismo da bilirrubina, né, que é um pigmento que torna a pele amarela. Então, se o fígado não está funcionando direito ou tem uma obstrução na bile, a pessoa fica amarela. Mas o fígado não é a única causa disso aí. Então, a pessoa pode estar amarela e ser um problema, às vezes, que as hemácias estão morrendo, mas está tendo uma anemia aí por morte rapidamente das hemácias, né? É um exemplo. Mas o fígado pode ser uma dessas causas, talvez seja a mais importante. Então, sempre que tiver, principalmente em adulto, pele amarela, isso tem que ser investigado rapidamente, para a gente descobrir qual que é o fator que está causando isso e tratar. Você está falando uma coisa interessante, pele amarela e muitas vezes até a esclera dos olhos, né? O olho fica Sim, amarelado em situações mais graves, né? O olho fica amarelo. O olho fica amarelado até primeiro, antes do que a pele. Que coisa, né? Wellington, e outra coisa, quando a pessoa é diagnosticada com cirrose, isso aqui para a gente encerrar esse nosso bloco de fígado, tá? Ela fez o diagnóstico de cirrose. Isso quer dizer que ela vai morrer logo? Não. Até a gente falou isso um pouquinho antes aqui. Na verdade, a cirrose ela tem um espectro, ela tem várias fases. Ela tem uma fase inicial, que o fígado tem um bom funcionamento, né? Uma fase no meio, que ainda está começando a ter problemas, e uma fase final, que aí sim, na fase final tem um risco muito grande de morte, porque tem muitas complicações. Tem mais chance de ter hemorragia, tem mais chance de ter infecção, tem líquido na barriga, perde muito a musculatura. Então, quem já viu algum paciente ou tem algum parente que tem uma cirrose avançada, vai se lembrar bem do que eu estou falando. O paciente fica com aquele corpo magrinho, a barriga grande, cheia de líquido, às vezes com a pele amarelada. Esse paciente tem um grande risco de mortalidade. Mas o que tem cirrose e se cuidou e conseguiu estabilizar, pode viver aí muitos anos, ou mesmo a idade normal de sobrevida, 80 anos, mesmo assim, muito bem. Olha só, mais uma vez eu te agradecer, viu? O segundo bloco aí sobre fígado, extremamente interessante. É bom dos nossos telespectadores, ouvintes, passarem para frente essa informação, compartilhando essa nossa conversa. E por fim, mais ou menos importante, dando ênfase aqui para aquela fase que eu falei para você, para o momento kids, né? Umas perguntinhas que assim, não tem jeito, as crianças mandam e a gente precisa fazer. Vamos fazer. É verdade que não pode engolir chiclete porque ele gruda no estômago? Essa é uma pergunta engraçada.
Muita gente faz, mas não gruda no estômago. Não, o chiclete não gruda no estômago. Claro que, só que o chiclete não é absorvido, né? Então vai sair nas fezes o chiclete. Acho que o maior risco do chiclete para criança pequena é aspiração, porque aí sim vai provocar um problema grave. Mas não, no estômago não vai grudar. Bolo quente dá dor de barriga? E por quê? Bolo quente não dá dor de barriga. Às vezes pode dar uma queimada na garganta e no esôfago, né? Dependendo se tiver muito quente. Mas não, bolo quente... Agora outra pergunta, Bárbara, que chegou aqui, ó. Deixa eu só complementar. Eu acho que isso aí é falado pelas mães para ninguém ficar comendo antes da hora o bolo, viu? Deve ser. Tem que esperar, né? Tem que esperar o momento certo. É verdade que não pode comer manga e tomar leite ao mesmo tempo? Esse é um outro mito, que também não é uma crença. Tanto é que nós temos sorvete de manga com leite, né? Que é uma delícia e todo mundo toma. Ou nós temos uma vitamina de manga, que é batida com leite, também não tem problema. Na verdade, eu acho que é uma mistura aí de sabores, que é bem gostosa e é um mito também, que não é verdade. Outra coisa, ir ao banheiro diariamente para ter certeza que o intestino está funcionando corretamente é um parâmetro que a gente pode levar em consideração? A pessoa que tem o hábito de ir todo dia no banheiro. Aliás, é normal isso? Não é normal? Qual que é a frequência? Olha, essa frequência ela é um pouco particular de cada indivíduo. Se a pessoa for 2 vezes no banheiro, ou até 3, e isso aconteça todos os dias para ela, ok. Se ela for uma vez também, ou se ela for a cada 2 dias, sempre foi assim, isso é normal para aquele indivíduo. É claro que se ele tiver um intestino preso, que demora 4 a 5 dias, aí não. Aí já é um problema que precisa de tratamento. E se esse hábito intestinal alterar repentinamente, isso também deve ser olhado. Então, se a pessoa vai no banheiro a cada 2 dias e de repente passa aí 3 vezes por dia, o que é normal para algumas pessoas, para ela não é. Então, ela tem que investigar isso aí. Então, esse hábito intestinal, existe uma pequena variação entre as pessoas, 2 vezes por dia, 1 ou a cada 2 dias, que tudo bem, não é um problema. Isso não é um problema. As crianças têm aprendido na escola sobre a importância de entender o corpo humano. Sim. E conforme o tempo foi passando e se identificou que a gente tem um sistema nervoso que, na verdade, ele acaba orquestrando todo o aparelho digestivo, é falado da seguinte forma para muitas delas, né? Olha só, a gente tem um cérebro dentro da barriga. Explica um pouquinho isso para a gente. Eu acho que é uma pergunta ótima para a gente encerrar nosso bate-papo aqui. O intestino é o nosso segundo cérebro? Olha, na verdade eu acho que o corpo todo, ele tem muitas interações e nós temos às vezes alguns órgãos que podem ser uns órgãos-alvo de fatores de estresse. Então é comum você falar, nossa, eu fiquei tão preocupado com aquela prova que tive uma dor de barriga. Isso pode acontecer. Agora, tem outras pessoas que já têm uma gastrite, que o órgão-alvo é mais o estômago, ou começa a cair o cabelo, cai um pouco o cabelo, fica com a pele, alguma descamação na pele. Existem essas interações entre o cérebro e alguns órgãos-alvo nos fatores de estresse do dia a dia. Então, a alteração do nosso hábito intestinal pode estar relacionado com os fatores psíquicos, sim, isso a gente vê no dia a dia. Inclusive, tem gente que desenvolve, às vezes, inflamação no intestino, né, por algumas fases que está passando de estresse, perdeu algum familiar e fica com o intestino inflamado. É claro que isso vai variar um pouco de indivíduo para indivíduo e se tiver algum problema mais grave tem que ser tratado, mas se for uma coisa leve do dia a dia, né, se for só por causa de uma prova, ok, tudo bem. É isso aí, Wellington. Olha, muito obrigado pelas suas explicações. Eu tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu bastante e vai compartilhar com seus amigos, amigas e pessoas queridas essas informações. Afinal de contas, né, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. É isso aí. Obrigado, Wellington. Obrigado. Até breve, pessoal.